Pessoal, boa noite oficialmente. Muito obrigado pela presença de vocês. Que bom que vocês escolheram estar comigo e com o Dr. Sérgio Quitico para mais uma quarta-feira de Super Live. E em função do Julho Turquesa, o mês de conscientização e prevenção e combate contra o olho seco, nós convidamos o Dr. Sérgio para estar conosco. Dr. Sérgio, eu que agradeço a sua disponibilidade pelo fato de ter aceitado gentilmente o convite para estar aqui conosco, tá bom? Muito obrigado pelo gentil convite. É um prazer estar aqui com você e com todos os teus convidados e teus ouvintes. Joia. Obrigado, doutor Sérgio. É um bate-papo, tá, doutor Sérgio? Eu faço algumas perguntas, o senhor conhece tantos anos de experiência, acho que 40 anos praticamente de experiência no exercício da oftalmologia, tem muita história para contar. Se o senhor de repente lembrar de alguma história interessante que envolva olho seco, eu queria que o senhor compartilhasse com a nossa audiência. Perfeito. Pessoal, o doutor Sérgio, ele fez graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em seguida, o doutor Sérgio veio aqui para São Paulo, para a Escola Paulista de Medicina, onde ele fez o mestrado e o doutorado dele. Em seguida, o doutor Sérgio foi para a Universidade da Califórnia, num grande instituto muito tradicional na oftalmologia chamado Torrini. Em seguida, o doutor Sérgio voltou para o Brasil e foi lá para o Rio Grande do Sul, e desde então ele tem exercido uma oftalmologia de excelência de âmbito até internacional. Doutor Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Me fala uma coisa, doutor Sérgio, como é que estão as coisas aí no Rio Grande do Sul, depois daquela calamidade, daquela tempestade toda que acometeu o povo do Rio Grande do Sul? Em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pelas palavras, uma gentileza sua. Então, aqui está devagar, né? Mas está recuperando lentamente. Algumas regiões mais afetadas que outras, e indiretamente todos os afetados, ou porque eles perderam muita coisa e não conseguiram ir trabalhar. Insumos oftalmológicos ficaram faltando, pacientes não conseguiram colocar. O acesso a Porto Alegre ficou bastante comprometido, né? Isso dificulta muito. A gente ainda está sem aeroporto. A rodoviária começou a funcionar recentemente, né? Então, os meios estão mais lentos, está tudo mais lento de uma maneira geral. Mas aos pouquinhos vai se recuperando, né? E o grande problema é que muitas pessoas perderam o emprego e não estão conseguindo voltar a trabalhar porque as empresas, muitas se foram, né? Então, é uma situação bem delicada. Mas aos pouquinhos nós vamos recuperando. E assim, muita ajuda das pessoas ao redor, de empresários, né? Assim, tiveram vários mutirões, muita gente ajudando, sem querer nada em troca. Então, esse movimento foi bem bonito, bem interessante. E do Brasil todo, muita gente ajudando, não só daqui, né? Às vezes a gente se surpreende com a natureza humana. Nós somos seres humanos e a gente sabe que tem o lado ruim do ser humano, mas de vez em quando a gente fica sensibilizado, né? Realmente foi uma calamidade sem precedentes na história do Rio Grande do Sul. É verdade. Trouxe um desafio econômico para toda a comunidade daquela região, mas em contrapartida, quanta solidariedade, quanta iniciativa por várias frentes de pessoas dizendo o seguinte: não, eu preciso ajudar o irmão de Rio Grande do Sul. Bem que existem corações dispostos a ajudar, doutor Sérgio. É verdade, ainda bem, coisa boa. Nessas horas a gente conhece esse espírito enorme de solidariedade. Gente, o outro detalhe importante, o doutor Sérgio aceitou o convite de fazer parte da minha banca de tese de doutorado em 2011. Doutor Sérgio, o tempo passa muito rápido. Já faz tudo isso? Né? Nossa, impressionante. Passa rápido. O ruim dessas conversas, doutor Sérgio, é que a gente indiretamente revela a nossa idade, você acredita? Melhor não falar, não. É melhor não falar. Olha só, doutor Sérgio, eu convidei o senhor para o senhor compartilhar um pouquinho da sua longa experiência e conhecimento a respeito do olho seco, em função do Julho Turquesa, que é o mês de conscientização e prevenção contra essa doença. Eu gostaria de lembrar alguns detalhes para a nossa comunidade. Em 2017, pessoal, a Sociedade Internacional de Superfície Ocular e Olho Seco resolveu então eleger uma data em que a gente iria voltar os nossos olhos de maneira bastante assertiva para a gente discutir essa questão. E o interessante, doutor Sérgio, não sei se o senhor lembra também, que aqui no Brasil teve um movimento semelhante a esse. Inclusive, eu participei lá das origens da APOS, Associação dos Portadores de Olho Seco, há mais de 20 anos atrás. Então, a gente percebe que a comunidade científica nacional e internacional tem uma preocupação com essa demanda que é o olho seco. E tem alguns dados estatísticos também que chamam a atenção. Nós temos no mundo pacientes portadores de olho seco moderado a severo, aproximadamente 745 milhões. É um número bastante expressivo. E no Brasil nós temos aproximadamente 18 milhões de pessoas. Por isso que a gente está conversando sobre essa questão. Doutor Sérgio,
a nossa comunidade, ela é mista, é formada por colegas médicos, médicos oftalmologistas e pessoas leigas. Por isso que a ideia é a gente bater um papo, orientar a nossa população com relação à demanda. E eu vou fazer algumas perguntas básicas para o senhor, porque às vezes as pessoas não sabem de alguns detalhes que são importantes a gente mencionar. Eu queria que primeiro o senhor começasse falando para a gente o que é o filme lacrimal, como ele é constituído e qual a função do filme lacrimal. Deixa eu aproveitar esse seu gancho de incidência de olho seco. Tá. São números enormes, mas o olho seco ainda é muito subdiagnosticado. Ou seja, muitos pacientes têm olho seco e não recebem o diagnóstico correto. Quer dizer, nós temos muito mais olho seco do que realmente as estatísticas apontam, né? O conceito do olho seco mudou muito nos últimos anos, né? Ele passou por vários conceitos. Inicialmente era só a deficiência lacrimal. Hoje nós sabemos que existe um processo inflamatório crônico mínimo associado, então a gente tem que tratar esse processo inflamatório também. A lágrima, ou como nós chamamos o filme lacrimal, é fundamental porque recobre a primeira superfície do globo ocular, que é a córnea, que é a superfície, refrativa, né, onde a luz penetra do globo ocular através dessa membrana transparente. E para ela ser regular e transparente, a lubrificação dela é muito importante. Quando ela fica seca, ela fica irregular e começa a ficar fosca. Então a córnea precisa de uma lubrificação adequada. Então o filme lacrimal, uma das importâncias é essa, ou seja, além de proteger a córnea, manter a córnea transparente e regular. E dentro da lágrima existem vários componentes, várias enzimas e vários anticorpos que nos protegem contra agressões, contra a invasão de micro-organismos, contra a invasão de bactérias, fungos, etc. Então, ela protege também o globo ocular. O paciente que tem olho seco, por exemplo, ele tem uma predisponibilidade um pouco maior a infecções, né? Então, essas são as duas principais funções do filme lacrimal. E a lágrima, ela é composta não só de água, ela é composta de uma camada que está em contato com a córnea de muco, para fazer com que a parte aquosa, o líquido da lágrima, se mantenha sobre a superfície corneana, né, não evapore rapidamente. E na superfície mais externa tem uma camada oleosa, que é justamente para preservar por mais tempo essa camada de líquido sobre a córnea. Porque se nós não tivéssemos uma camada externa de gordura, uma gordura saudável, obviamente, a lágrima evaporaria muito rapidamente e a córnea ressecaria muito rápido. Então, resumidamente, essa é a composição da lágrima. Aparentemente simples, mas extremamente complexo, na verdade, a lágrima, hein, doutor Sérgio? É muito complexo porque, aliás, tem muitos componentes semelhantes ao sangue, né? Então, como eu falei, é muito mais do que só água, eletrólitos, né? Tem muitos componentes. Assim, a melhor lágrima para substituir a lágrima é aquela feita a partir do sangue da própria pessoa, que em casos extremos nós fazemos, né? O chamado soro autólogo, porque ele tem muito mais componentes do que as lágrimas comerciais que nós temos à nossa disposição. Então, realmente, é um mundo, na verdade. Não é só uma camadinha de líquido. Ainda falando sobre esse mundo complexo, doutor Sérgio, a gente sabe que existem alguns fatores que acabam contribuindo para que algumas pessoas tenham mais olho seco do que outras. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho a questão da epidemiologia. Sexo, idade, atividade profissional, alguma doença sistêmica, uso de medicação. Quais são os fatores que mais contribuem para o indivíduo desenvolver olho seco? Existem, como você bem lembrou, vários fatores de risco. É mais comum no sexo feminino, especialmente a partir da menopausa, muito provavelmente relacionado a algumas alterações hormonais que existem na menopausa. As pessoas que ficam muito tempo na frente de telas, isso também ajuda a ou provocar ou piorar o olho seco. Então, hoje em dia, claro, todos nós trabalhamos com telas, né? Seja celular, seja computador, tablet, etc. Não dá para ficar sem, mas nós podemos tomar alguns cuidados que a gente pode depois mencionar, né? Mas é um fator que contribui, sim, tanto para o desenvolvimento como para a piora do olho seco. Pacientes que têm algumas patologias, algumas doenças, tanto nos olhos como fora dos olhos. Então, pacientes que têm, por exemplo, diabetes, né? O diabetes aumenta a incidência de olho seco.
Pacientes tabagistas também têm uma incidência aumentada de olho seco. Nós devemos sempre lembrar de questionar o paciente sobre o uso de medicação sistêmica, via oral, como você bem lembrou. Tem alguns medicamentos que caracteristicamente aumentam a incidência do olho seco, como, por exemplo, beta-bloqueadores. Pacientes que têm algumas cardiopatias e têm que tomar beta-bloqueadores, antialérgicos, antidepressivos. Então, essas classes de medicamentos frequentemente estão associadas ao olho seco. Pacientes que, por questões dermatológicas, usam, por exemplo, o Roacutan, né, que é um nome comercial, também tem uma incidência aumentada de olho seco. E os pacientes que ficam muito em ambiente com ar-condicionado, o ar-condicionado resseca o ar ambiente, e eles têm uma sintomatologia aumentada, né? Então, às vezes, o paciente em ambiente que não é muito seco, não sente muito, se muda para Brasília, por exemplo, ou fica muito no ar-condicionado, vai ter mais olho seco. O uso de lente de contato, né? Especialmente as lentes gelatinosas. As lentes gelatinosas, elas são aquelas molezinhas, elas absorvem água, diferente das lentes rígidas. E essa absorção de água pela lente de contato é a partir do filme lacrimal, quer dizer, ela rouba a lágrima do olho, e aí o olho acaba ficando seco. Isso é importante, porque muitas vezes o paciente não tolera mais lente de contato e nos procura para operar a sua miopia, por exemplo, né? E aí nós temos que ter muito cuidado, porque a cirurgia para correção de miopia, que nós chamamos de cirurgia refrativa, pode acentuar o olho seco. Então, às vezes o paciente vem para operar porque não tolera a lente e acaba não tendo um bom resultado, porque o olho seco não foi bem diagnosticado, não foi bem tratado. Então, tem esses fatores predisponentes. Pacientes com doenças reumáticas, artrite reumatoide, principalmente, mas qualquer doença reumática, lúpus, esses pacientes, eles também têm uma incidência aumentada de olho seco, né? Então, tem vários fatores, né, associados ao olho seco, fatores de risco. Pessoal, vocês entenderam como o tema é complexo, ele é extremamente abrangente e a gente às vezes a gente não dá a devida importância, que o doutor Sérgio falou no início, eu concordo totalmente, doutor Sérgio. Infelizmente, ele realmente é subdiagnosticado e nem sempre tratado de maneira correta. E tem muita gente sofrendo com qualidade de vida comprometida porque é portador do olho seco. O senhor falou no início, doutor Sérgio, mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho àquela questão da fisiopatologia, porque existe uma discussão se o olho seco tem alguma questão inflamatória ou só é comprometimento da lágrima propriamente dita. Porque a gente acredita que 80% dos casos de olho seco são os olhos secos evaporativos. Se o senhor concordar, o senhor pode completar. Ou seja, a gente produz a lágrima, mas a camada mais externa da lágrima não está consistente, não está saudável o suficiente, então a lágrima ela evapora. Mas tem inflamação também envolvida no processo do olho seco, doutor Sérgio? Sim, com certeza. A grande maioria dos pacientes com olho seco, eles são olho seco chamado evaporativo, como você bem mencionou. Existe uma parcela de pacientes em que existe menor produção de lágrima da camada aquosa, da camada líquida, mas é um percentual menor, geralmente relacionado a pacientes com doenças reumatológicas. Existe uma síndrome que muitos conhecem, chamada síndrome de Sjögren, né, que é uma associação de doenças reumáticas com olho seco. Mas realmente a grande maioria é por problema de processo inflamatório na borda palpebral, onde nós temos umas glândulas que produzem a camada oleosa, e aí essa camada oleosa ela tem uma produção anormal, ela é instável e a lágrima evapora mais frequentemente, né? Doutor Sérgio, quando o senhor recebe um paciente com olho seco no seu consultório, como é que o senhor dá o diagnóstico? Porque nós, médicos, temos aquela rotina. Geralmente a gente faz uma anamnese, às vezes a gente faz um exame físico geral, faz o exame oftalmológico propriamente dito, mas existe algum exame específico que a gente precisa utilizar para dar diagnóstico de olho seco? A gente sabe que o conhecimento e a tecnologia têm avançado a passos largos, tem sido colocado no mercado muitas máquinas e aparelhos que até ajudam a gente realmente a diagnóstico de olho seco, né? E também tem aquela questão do questionário, doutor Sérgio. O senhor usa questionário para também dar diagnóstico de olho seco? Em resumo, como é que o senhor faz o diagnóstico de olho seco com seus pacientes? Na rotina, na prática, no dia a dia? Bom, o diagnóstico do olho seco evoluiu muito nos últimos anos. Existem equipamentos, a tecnologia avançou bastante para aprimorar o diagnóstico, mas é muito mais para pesquisa do que para realmente fazer um diagnóstico. Na grande maioria das vezes, nós temos outros meios de fazer o diagnóstico no consultório, né, com o exame de rotina normal, utilizando corantes, utilizando alguns testes específicos,
e não tendo que lançar mão desses equipamentos. Claro que os equipamentos eles fazem medidas objetivas, né, para a gente graduar melhor o olho seco, para indicar ou contraindicar um ou outro tipo de tratamento, com certeza pode ajudar. O questionário eu usei e realmente não uso mais. Eu acho que pouco ajuda. Eu acho que para pesquisa ele é muito bom, mas para o dia a dia eu não sinto muita falta do questionário. Agora, a anamnese é fundamental, né? Interrogar o paciente se ele usa medicação sistêmica, se tem algumas doenças sistêmicas, como eu mencionei anteriormente, os hábitos de vida do paciente, a sintomatologia é impressionante. Não é só o paciente que fala que o olho é seco, o que arde. Tem pacientes que têm lacrimejamento, e é um lacrimejamento reflexo em função do olho seco, e ele tem olho seco, mas corre lágrima, né? Porque a qualidade da lágrima não é muito boa. Não é que ele não tenha lágrima. Então, existe o olho seco por falta de lágrima, por questão quantitativa, mas a maioria é esse olho seco chamado evaporativo, que a qualidade da lágrima não é boa, a qualidade da camada oleosa. Então, a lágrima fora, a pessoa produz reflexamente mais lágrima, conteúdo aquoso, então a pessoa às vezes tem lacrimejamento. E assim, um sintoma frequentemente relatado é quando o paciente fala, eu entro no avião, piora muito. Eu estou numa sala com ar-condicionado, com ventilador, piora muito, né? Então, tem umas dicas na anamnese, né, nas perguntas ao paciente, que nos ajudam bastante a fazer o diagnóstico. Pode falar. Doutor Sérgio, uma curiosidade, não sei se você já reparou, porque tem alguns pacientes também que nos procuram, né? A gente, como médico oftalmologista, e diz o seguinte, doutor, o senhor acabou de me examinar, por que que eu estou referindo tantos sintomas? O senhor acabou de me examinar e não encontra, às vezes, muita alteração importante. Essa dissociação, doutor Sérgio, entre os sinais e sintomas, como é que o senhor lida com isso? Como é que o senhor explica isso para os seus pacientes? Infelizmente, isso é bastante frequente. É por isso que realmente eu não dou muita ênfase nesses equipamentos que medem, porque medicina não é matemática. Claro que essas medidas todas que esses equipamentos nos dão ajudam, mas é bastante frequente isso que você mencionou, o paciente bastante sintomático e nós encontramos poucos achados nos exames normais ou nesses exames computadorizados. E o contrário também é verdadeiro, né? Muitas vezes o paciente quase não tem sintoma e nós encontramos alguma coisa, né? Então, na verdade, nós temos que explicar para o paciente que medicina não é matemática, isso que eu falei, e eu vou muito também em função da sintomatologia do paciente, não só dos meus achados. Os testes que nós fazemos são muito mais para verificar o tipo de olho seco, se é por deficiência aquosa ou se é evaporativo, para tentar direcionar um ou outro tratamento, né? E nós vamos falar nisso depois sobre o tratamento, que não existe um tratamento para olho seco, né? É multidisciplinar, porque tem um processo inflamatório envolvido também, que mais adiante no tratamento a gente vai mencionar. Então tem que explicar para o paciente. E os pacientes, frequentemente, eles ficam rodando de médico em médico. Vão no médico, e aí o médico fala, é um olho seco, dá uma lágrima artificial qualquer, é isso aí não melhora. Aí vai para outro médico. Já aconteceu com o senhor do paciente chegar com um saquinho de diferentes tipos de colírios e dizer o seguinte, doutor Sérgio, o senhor é a quinta opinião que eu estou pedindo, que eu não sei o que é que eu faço com o olho seco. É curioso, doutor Sérgio, passa por tantos colegas e às vezes não tem as expectativas satisfeitas e o problema não é resolvido. Como lidar com esse pacientinho que tem muitos sinais, ou poucos sintomas, ao contrário, muitos sintomas, poucos sinais, está com aquele saquinho de colírio lubrificante, às vezes corticoide, às vezes imunomodulador, coloca na sua mesa e diga, doutor Sérgio, me ajuda, por favor. Isso é bem comum. A primeira coisa que nós temos que fazer é orientar o paciente que o olho seco é uma doença crônica, que não existe cura, existe como a gente tentar estabilizar. Como o paciente diabético, tem cura para diabetes? Tem cura para hipertensão arterial sistêmica? Tem cura para artrite reumatoide? Não, são doenças que infelizmente não têm cura, mas tem como tentar controlar. Então, esse é o primeiro aspecto que tem que orientar o paciente, é que é uma doença crônica, ele vai ter que aceitar que vai ter que conviver para sempre. É uma doença de altos e baixos, tem épocas que melhora, épocas que piora, e ele vai ter que cronicamente tratar. Não adianta ficar pipocando de médico em médico. Mas é, infelizmente, muito comum o paciente chegar com 500 medicações, largar em cima da mesma monte de colírios e falar que é a última esperança. Provavelmente porque não foi avisado que é uma doença crônica e que ele tem que conviver com aquela doença crônica.
Doutor Sérgio, então recebemos o paciente, fizemos a anamnese, o exame físico, e aí nós damos o diagnóstico de olho seco. O olho seco geral, a gente geralmente divide em olho seco leve, moderado e grave. Olho seco leve, eu acho que muita gente tem, inclusive eu, o senhor deve ter um tiquinho de olho seco. Vamos pensar nesses olhos secos um pouquinho mais complicados, principalmente o moderado e grave. Vamos pensar agora, doutor Sérgio, em tratamento. E pensando em tratamento, a gente vai dividir em duas grandes vertentes: o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. E o clínico tem várias opções: é só colírio, é só gel, toma remedinho por boca, doutor Sérgio, para evitar as doenças reumatológicas inflamatórias, e aquelas medicações que a gente toma também para estimular as glândulas, para ver se elas conseguem produzir alguma lágrima. E tratamento cirúrgico para aqueles casos avançados? A gente fez tudo do ponto de vista clínico, ou quase tudo, pelo menos fizemos o nosso melhor. Infelizmente, o paciente não respondeu ao tratamento. E aí, o que, que a gente faz? Vamos conversar com o tratamento, doutor Sérgio? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que realmente tentar classificar o olho seco em relação à gravidade e ao tipo, né? Isso. Mas, considerando o olho seco de gravidade média, como você mencionou, primeiro nós temos que tentar afastar todos os fatores de risco. Então, por Tá. exemplo, se o paciente tem uma artrite reumatoide e a artrite reumatoide não está bem controlada, o reumatologista ele é fundamental, é nosso aliado, porque muitas vezes, usando a medicação correta para controlar a artrite reumatoide, o olho seco já pode melhorar. Se o paciente faz uso de medicação sistêmica, que seja associado ao olho seco, essas que nós mencionamos, nós temos que tentar ver se o paciente pode mudar a medicação. Então, esses fatores de risco, eles são bem importantes de serem avaliados. Não adianta só dar um colírio de lágrima artificial, né? Os hábitos de vida do paciente também nós temos que tentar orientar, né, em relação a intercalar o uso de tela com atividades fora da tela, né? Se o paciente está o dia todo no ar-condicionado, então nós temos que usar colírios que não tenham conservantes, porque vai precisar pingar frequentemente. Ok. E os colírios têm uma substância para conservar, o nome é conservante, né? Para não contaminar. Só que esses conservantes que conservam os colírios para não serem contaminados, eles são tóxicos, eles às vezes pioram o ressecamento, eles alteram mais a lágrima. Nós podemos ou tentar aumentar a produção da lágrima, que seria o ideal, no paciente que tem pouca produção da lágrima, ou usar um substituto de lágrima, que são os colírios, né? Mas antes disso, eu gostaria de voltar na questão inflamatória. Como eu falei, nos últimos 15, 20 anos, o conceito do olho seco mudou muito, porque em todo olho seco, seja aquele paciente com olho seco evaporativo ou não, existe um componente inflamatório basal, mínimo e crônico, que é um ciclo vicioso, né? A lágrima ela fica hiperosmolar, fica mais concentrada, ela evapora mais rapidamente. Isso acaba lesando as células da superfície da córnea, as células epiteliais, e isso provoca uma reação inflamatória mínima. Então, os anti-inflamatórios, eles são importantes, tanto tópicos como sistêmicos, para tentar melhorar um pouco a produção da lágrima. Claro que se o paciente tiver um olho seco associado à doença reumática, os reumatologistas utilizam, de uma maneira geral, medicação anti-inflamatória também, que já vai ajudar no olho seco. Para tentar estimular a produção lacrimal, existem anti-inflamatórios tópicos que nós utilizamos, são imunomoduladores, como a ciclosporina e o tacrolimus, que funcionam bem, o tacrolimus até funciona um pouco melhor. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles usam de forma contínua esses colírios. Na maioria das vezes, o paciente tolera bem. Numa fase inicial de olho seco, nós utilizamos corticoides, só que o corticoide ele tem riscos, ele tem efeitos colaterais. Muitas vezes nós notamos uma melhora no paciente, só que nós temos que avisar o paciente que ele tem que usar por pouco tempo. Né? E de preferência, nós prescrevemos corticoides mais leves, porque se o paciente ficar usando o corticoide por tempo prolongado, os principais riscos são o desenvolvimento de catarata e glaucoma. Ok. Catarata é irreversível, mas glaucoma às vezes é irreversível, dependendo do estágio do glaucoma. Então, os anti-inflamatórios são importantes, mas nós temos que usar com cuidado. Existe um medicamento via oral que nós, em alguns casos, utilizamos quando o paciente tem um olho seco por deficiência aquosa, que ele não produz muito líquido, que é para estimular uma maior produção da lágrima pela glândula lacrimal, que é a pilocarpina. Isso. Não é todo paciente que tolera, mas eu tenho alguns pacientes, eu começo com uma dose mais baixa, 5 miligramas por dia, 10 miligramas por dia, e alguns pacientes toleram. Outros têm muita sudorese, muito ataque cardíaco, não conseguem tolerar. Mas é interessante nós tentarmos aumentar a produção da lágrima.
Em relação a substituir a lágrima, ou seja, se a qualidade da lágrima não é boa, ou se o paciente tem pouca lágrima, existem inúmeras lágrimas chamadas lágrimas artificiais, que são esses colírios lubrificantes no mercado, com vários componentes. Isso evoluiu muito nos últimos anos. O que mais tem sido utilizado hoje são os colírios à base de hialuronato de sódio, que tem propriedades também anti-inflamatórias, diminui o estresse osmótico da célula epitelial corneana, e eles têm uma viscosidade boa, ou seja, eles se mantêm por um tempo razoável na superfície da córnea. Esses pacientes com olho seco, a córnea, às vezes ela fica tão ressecada que às vezes abrem pequenas úlceras, pequenas lesões, pequenas erosões. E o ácido hialurônico ajuda, às vezes, a cicatrizar. Claro, existem várias outras lágrimas artificiais, e o ideal é sempre tentar utilizar um colírio de lágrima artificial sem conservante, como eu mencionei antes, porque os conservantes eles são tóxicos para o epitélio corneano, né, e para a própria estabilidade lacrimal. Isso. Um aspecto muito importante no olho seco evaporativo, que é a maioria dos casos, é tratar a causa. E qual é a causa do olho seco evaporativo? Como eu mencionei antes, nós temos próximo dos cílios, na pálpebra, tanto superior como inferior, uma camada de várias glândulas, chamadas glândulas de Meibomius, que produzem a parte oleosa da lágrima, aquela parte mais superficial, que previne, que inibe a evaporação da lágrima. E muitos pacientes, principalmente com o passar dos anos, o paciente com pele oleosa, eles acabam desenvolvendo uma inflamação nessas glândulas, que nós chamamos de meibomite e blefarite. Então não adianta ficar dando lágrima artificial só, nós temos que tratar a causa. Assim como a gente tem que tratar artrite reumatoide, que pode ser uma causa, né, do olho seco, nós temos que tratar essas inflamações da pálpebra, blefarite e meibomite. Existem vários tratamentos, tem tratamentos, e isso é outra coisa que é difícil o paciente aderir ao tratamento, porque é um problema crônico, o tratamento é meio chatinho mesmo, tem que ser diariamente, tem que ser contínuo, tem que ser para o resto da vida. Então, compressas mornas, essas glândulas elas estão inflamadas, então elas produzem um material oleoso inadequado, tóxico. Então, a gente tem que retirar todo esse material que está dentro dessa glândula. Uma das formas é aquecer a glândula, então compressas mornas, e espremer as glândulas. A gente ensina o paciente a espremer. Pode falar. E, doutor Sérgio, ainda pegando, além de a gente orientar o paciente a fazer massagem, não sei se o senhor percebe que, às vezes, muitos pacientes têm dificuldade na adesão, como o senhor falou previamente. E hoje a gente tem algumas máquinas também que estão disponíveis aí para fazer o tratamento. Eu queria que o senhor pegasse o gancho e falasse um pouquinho se o senhor usa ou não, se o senhor concorda ou não, as terapias da vida, as luzes pulsadas, tá bom? Com certeza. Como é difícil o paciente aderir a esse tratamento, e realmente é chato, né? Todo dia está fazendo compressa e espremendo. Então, existem duas modalidades bastante interessantes que eu uso de rotina, né? Eu até nem tenho mais insistido muito quando eu vejo que o paciente não vai aderir a esse tratamento em casa, eu já indico de cara. Então, uma delas é a luz pulsada, luz micropulsada, que veio da dermatologia. Os pacientes com acne rosácea, o dermatologista usa muito luz pulsada para melhorar todo o processo inflamatório, as telangiectasias, né, aquelas vasodilatações da pele. E se observou, a partir de aplicações próximas do olho, né, dos dermatologistas, que melhorava a blefarite. Esses pacientes comumente têm blefarite e meibomite. E aí foram desenvolvidos equipamentos dessa luz micropulsada especificamente para oftalmologia. Então é a aplicação de uma luz, né, que nós fazemos de uma maneira geral 3 a 4 sessões nessa região palpebral. E essa luz ela tem uma atividade anti-inflamatória, ela consegue diminuir esse processo inflamatório dessas glândulas e melhorar a qualidade da produção da camada oleosa dessas glândulas. E uma vantagem é que tem um efeito de 6 a 12 meses. Então a gente faz essas sessões, não tem que estar fazendo todo mês. Às vezes tem que repetir depois de 6 meses ou depois de 12 meses. Então é uma modalidade de tratamento bastante interessante. E muitas vezes eu associo com a outra modalidade de tratamento, que existem equipamentos, eu utilizo não tem nenhum interesse comercial, chamado iLux, que ele é mais fácil de utilizar do que o LipFlow, ao meu ver, mas tem vários no mercado, em que ele aquece essas glândulas e espreme. Então, ao invés do paciente fazer isso em casa, aquecer e espremer, é um equipamento que nós fazemos, né, uma sessão, geralmente uma sessão é suficiente, 2 olhos, né, na pálpebra superior e pálpebra inferior, e que dura também de 6 meses a 12 meses. Então, o paciente vai ter um conforto um pouco maior, mas isso não é um tratamento só, né? É uma parte do tratamento multidisciplinar. Então, ele tem que continuar usando lágrima artificial,
Aí nós utilizamos o ômega 3 via oral, que tem efeito anti-inflamatório e ajuda a melhorar também a produção dessa camada lipídica. Então, o paciente tem um tratamento conjunto, não é só a lágrima artificial, só o ômega 3 da linhaça, etc. Eu tenho vitaminas, tem medicamentos, tem cápsulas prontas com ômega 3. Não é só a luz pulsada, não é só controlar artrite, não é só diminuir o medicamento beta-bloqueador, antidepressivo, antialérgico que está provocando, né? Então, é um tratamento que a gente tem que explicar tudo isso para o paciente, oferecer as várias modalidades. Pode falar. O tratamento clínico não surtiu o efeito suficiente, doutor Sérgio. A gente precisa operar o paciente. E aí, o que a gente faz? Uma outra modalidade de tratamento ainda clínico, antes de entrar no cirúrgico, é tentar preservar a pouca quantidade de lágrima que ele tem. Então, ele produz lágrima, mas é pouca quantidade, né? Não é o problema da qualidade. Então, nós temos canais lacrimais, o superior e o inferior, que drenam a lágrima do olho para o nariz, garganta e a gente engole. Então, se nós fecharmos o canalzinho da lágrima, né, em olho seco não muito grave, a gente fecha um, em olho seco muito grave, fecha dois. Então, fazendo o fechamento do canal lacrimal, aquela pouca lágrima que o paciente produz vai permanecer mais no olho, mas tem que ser uma lágrima de boa qualidade. Então, a gente tem que atentar a isso, melhorar a qualidade da lágrima para depois preservar, tentar aumentar o volume. Quando nada disso funciona, nós temos a alternativa do soro autólogo, que eu mencionei, que é um colírio preparado a partir do sangue do próprio paciente. E é impressionante como os pacientes se beneficiam muito, eles notam uma melhora muito grande, eles ficam viciados no soro autólogo, porque o sangue ele tem, como eu falei lá no início, muitos componentes semelhantes à lágrima e que as lágrimas artificiais não têm. As lágrimas artificiais, elas não têm fator de crescimento, não têm lisozima, uma série de enzimas, não tem imunoglobulinas, etc. Né? É água e eletrólitos, basicamente. E solução tampão e às vezes conservante. Então, o soro autólogo é bem interessante. Em casos mais graves, né? Por exemplo, pacientes que tiveram queimaduras oculares, né? As queimaduras elas provocam alterações graves da superfície, olho seco grave. Paciente que nasceu sem a íris é a parte colorida do olho, para quem não é oftalmologista, então nós chamamos de aniridia. Esses pacientes eles têm frequentemente também o olho seco, tem o olho seco bem grave, né? Pacientes que tiveram uma síndrome chamada síndrome de Stevens-Johnson, que é uma síndrome bem grave, como se fosse uma reação alérgica brutal a um medicamento, ou algum vírus, alguma infecção, e às vezes o olho fica muito seco. Então tem várias causas de olho seco. Às vezes o paciente é usuário de lente de contato por muitos anos, gelatinosa, que acaba desestabilizando muito o filme lacrimal. E nós temos ao redor da córnea, na transição entre a córnea e a parte branca, que é a esclera, uma região chamada limbo. E nessa transição nós temos as células tronco da córnea, do epitélio corneano. E essas células também são alteradas em algumas dessas doenças que eu mencionei, e isso acaba piorando o olho seco. Então, às vezes, nós temos que lançar a mão de procedimentos cirúrgicos. E existem alguns também. Um deles, existe o transplante de glândula salivar para o olho. Então, a saliva, ela é semelhante à lágrima também, porque ela também vem a partir de uma filtração do sangue, em termos assim, mais grosseiros, né? Então, tem vários pacientes que se beneficiam com transplante de glândula lacrimal, né, para o olho. Alguns pacientes que nós não temos sucesso ao fechar os canais lacrimais no consultório, existem uns chamados plugs lacrimais, que é tipo uma rolha que a gente coloca. Às vezes ela ou dá um processo inflamatório ou cai fora. Nós podemos fechar cirurgicamente esses canais lacrimais. Existem técnicas para isso também que funcionam muito bem. Se o paciente tem o limbo comprometido nessas doenças mais graves, nós podemos fazer transplante de limbo, transplante de célula-tronco, né? E muitas vezes nós precisamos de um doador com compatibilidade HLA para fazer o transplante. Nós utilizamos muitas vezes transplante de membrana amniótica. A membrana amniótica é aquela membrana interna da placenta que tem propriedades anti-inflamatórias, que tem uma propriedade de facilitar o fechamento de defeitos epiteliais da córnea, de lesões da córnea, e aí a superfície fica mais lisa, a superfície ficando mais lisa, a lubrificação melhora também. Então tem casos que realmente nós temos que ser mais agressivos, né? Casos mais graves. Sérgio. Bem lembrado. Existe uma causa de olho seco, que é o lago oftalmo, né? Então o paciente teve uma paralisia, ficou com a pálpebra caída,
ou às vezes pela idade, né, a musculatura ela fica mais frágil, o paciente tem a pálpebra caída, o ectrópio senil. Então, o fechamento de uma parte da pálpebra, chamada tarsorrafia, claro que o olho vai ficar mais fechado, mas é impressionante como melhora. Hoje mesmo atendi uma paciente de olho único, que eu já fiz o 5º transplante de córnea nela, e ela tem um olho seco importante, fazia úlceras em função do olho seco, e no último transplante eu resolvi fazer uma tarsorrafia. E ela está super bem já há uns 2, 3 anos. Foi o que realmente melhorou. Então, a proteção da pálpebra é fundamental, muito bem lembrado. Realmente, a cirurgia palpebral, seja do ectrópio, seja a tarsorrafia, né, isso realmente... Muitas vezes tem pacientes que têm triquias, ou seja, o cílio nasce para dentro. Isso fica raspando a córnea, desestabiliza a lágrima, né, e acaba complicando. Então, a cirurgia para reposicionar os cílios no local correto também ajuda. Então, dependendo do caso, nós temos várias alternativas, sim. É muito complexo o tema do olho seco, mas, doutor Sérgio, a gente já está caminhando para o final. Nós já estamos há 40 minutos batendo um papo sobre o olho seco. Olha só. Impressionante como passa rápido. Passa muito rápido. É um assunto interessante, o senhor domina o assunto e o senhor surfa na onda, tranquilo, na boa. Uma penúltima pergunta, doutor Sérgio. É uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, porque a gente hoje vive no mundo digital. Então, até a linguagem muda. Então, todo mundo fala assim, metaverso, fala em Big Data. Doutor Sérgio, todos os congressos na nossa área e fora da nossa área têm falado muito sobre inteligência artificial. Então, quando o senhor pensa daqui para frente, um olho seco, o que a gente consegue imaginar de perspectivas diferentes em termos de diagnóstico ou, quem sabe, tratamento? Então, a gente já está no clímax, é isso mesmo? Ou será que a gente pode, de repente, considerar outras possibilidades? Será que a inteligência artificial vai nos ajudar a gente a dar um diagnóstico diferente ou até mesmo um tratamento diferente do olho seco? Quando é que o senhor consegue assim, pensar no futuro, uma visão panorâmica hipermetrópica, olho seco e tecnologia? Excelente pergunta. A medicina nunca está no clímax, ela está sempre evoluindo, sempre vão ter coisas novas. Eu acho que em termos de diagnóstico, realmente a evolução foi muito grande, eu acho que pouco tem-se a desenvolver em termos de diagnóstico do olho seco, mas tratamento tem muita coisa. Por exemplo, nos Estados Unidos existe há muitos anos, aqui no Brasil não tem, uns inserts de lágrima artificial. Então imagina o paciente pingar de hora em hora, de meia hora um colírio. Ninguém consegue aderir ao tratamento. Então você coloca um insert de manhã, outro insert à noite, de liberação lenta desses medicamentos para aumentar a produção da lágrima ou para repor a lágrima. Tem outros medicamentos que estão sendo desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos para aumentar a produção da lágrima com menos efeitos colaterais do que os anti-inflamatórios ou do que a pilocarpina. Então, eu acho que realmente a gente vai evoluir. A inteligência artificial, com certeza, ajuda a gente, né? Eu acho que vai melhorar, vai fazer o diagnóstico também, eu acho que vai ajudar. E com certeza novos tratamentos vão surgir, eu não tenho dúvida. Eu acho que o mundo digital está aí para nos beneficiar. Claro que tem os problemas, né? Tem a parte ruim, mas na medicina ajuda bastante. Eu acho que não dá para fazer diagnóstico pelo computador, pelo Google. Isso não. Nós temos que examinar o paciente, porque tem olho seco e olho seco. Tem vários tipos, tem várias causas, tem vários tratamentos, né? Mas a inteligência artificial, com certeza, é um meio que nós temos que saber utilizar de forma inteligente para nos ajudar. E a medicina tem conseguido fazer isso. Eu acho que a gente tem algumas perspectivas boas a nível de futuro, sim. A última pergunta é provocativa, doutor Sérgio. Eu preciso apelar para os seus neurônios. Qual foi a pergunta importante que eu não fiz para o senhor que eu esqueci, doutor Sérgio, que eu só gostaria de responder? Boa pergunta. Não sei, pode fazer. Na verdade, eu queria saber se tinha alguma coisa que a gente esqueceu com relação ao olho seco, mas eu acredito que as informações mais importantes envolvendo o tema, acho que a gente explorou bastante, viu? Eu acho que são informações importantes, com relevância de experiência de uma pessoa que já está no mercado há muito tempo, com embasamento científico. Doutor Sérgio, se alguém quiser passar em consulta com o senhor, como é que as pessoas entram em contato com o senhor? Como é que eles podem passar em consulta? Será um prazer. Posso falar o telefone da clínica aqui para entrar em contato? Claro. Aí é só entrar em contato com o 51-3330-7733 e dá para marcar pelo site também, oftalmocentro.com.br,
E esse número é o WhatsApp também. Então, tem várias formas. Nós estamos à disposição aqui em Porto Alegre. E está ativo nas redes sociais, doutor Sérgio? O senhor lembra o seu Insta? Instagram, o Face e o site também. Sim, Oftalmocentro. Isso, é isso aí. Doutor Sérgio, algum último comentário para a gente encerrar a live? Eu gostaria de agradecer muito o teu gentil convite, te parabenizar. E Obrigado. esse tema é fundamental, tanto é que existe um mês do olho seco. É uma doença bastante frequente e que incomoda muitos pacientes. Eu que gostaria de agradecer mais uma vez ao senhor, doutor Sérgio, pela gentileza de ter me dado o seu tempo, sua atenção para estar aqui comigo e com a nossa audiência falando um tema tão importante, tá bom? Pessoal, não esqueça de acessar as redes sociais do doutor Sérgio, acesse o site dele lá, oftalmocentro.com.br, faz a ligação para o doutor Sérgio. Doutor Sérgio, eu vou aí em Rio Grande do Sul para a gente passar em consulta e fazer uma avaliação. Doutor Sérgio, muito obrigado, uma excelente resto de semana e eu espero que no próximo ano a gente esteja aqui novamente, ou quem sabe ao longo desse resto de ano a gente convide o senhor para a gente discutir algum tema importante que envolva a saúde ocular. Será um prazer para mim e parabéns mais uma vez. Obrigado, doutor Sérgio. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Pessoal, vocês viram só que legal? O doutor Sérgio é um excelente médico especialista, principalmente na parte da frente do olho. Cirurgia de córnea, refrativa, catarata, é uma excelente opção, além também do super especialista na parte da frente do olho, que a gente chama de superfície ocular. Por isso que a gente está aqui todas as quartas-feiras à noite, sempre trazendo um assunto relevante, de importância para a nossa comunidade como um todo. O que a gente quer, pessoal? Gerar valor na vida de vocês. E o que é que vocês podem dar de volta para a gente? Então, olha só, no canto inferior direito da telinha, vocês estão vendo o aviãozinho aqui? Vocês clicam nesse aviãozinho e enviam pelo menos para 3 pessoas. Eu não tenho dúvida que vocês devem conhecer alguém que, de repente, pode se beneficiar por esse conteúdo tão rico, com embasamento científico e cheio de experiências, tá bom? Eu gostaria de convidar você para estar conosco na próxima segunda-feira de manhã. Eu queria te lembrar que a gente agora inaugurou uma live. Vocês não acreditam? Toda segunda-feira de manhã tem uma live, mas é uma live devocional. Como vocês sabem, eu sou cristão. Doutor Sérgio é excelente, gente. Doutor Sérgio não tem dúvida. Doutor Sérgio Crítico é excelente. Toda segunda-feira de manhã, lá no meu canal no YouTube, a gente tem uma live. Mas, doutor Charles, live de segunda-feira de manhã às 5 horas da manhã. A gente quer reservar as primeiras horas do primeiro dia útil da semana para a gente ler a Bíblia, para a gente orar, para a gente adorar a Deus e agradecer por tudo que Ele é. Todas as quartas-feiras da noite nós estamos aqui às 20 horas, sempre trazendo um convidado, ou às vezes você, meu convidado, eu interajo diretamente com você e tem muitas dúvidas. É legal essas quartas-feiras que a gente não tem convidado externo, e você é o meu principal convidado, porque a gente acaba abrindo bastante espaço para vocês, inclusive, entrarem ao vivo, para a gente discutir assuntos importantes que envolvam a saúde ocular. E olha, na sexta-feira também a gente vai inaugurar o nosso canal iCast, lá no YouTube, e eu vou gerar muito conteúdos para vocês com a linguagem adequada, para que vocês entendam um pouco mais desse mundo tão complexo da oftalmologia. Somos nós, ativos nas redes sociais, gerando valor na vida de vocês, trazendo conteúdo de excelência, tá bom? Não esqueça, por gentileza, de compartilhar esse conteúdo, nos acompanhar nas nossas redes sociais, tá bom? Se alguém, por acaso, precisar de alguma orientação um pouco mais aprofundada, também pode entrar em contato conosco. O telefone é 11 99795 2025. Ou você também pode acessar o nosso site drcharlescosta.com.br. Vocês entrem em contato com a gente de imediato vai entrar em contato também com vocês para ajudá-los nas suas demandas de olho, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A turma aqui está enviando algumas informações. Eu acho que por hoje é só. Deixa eu ver. É o Moacir? O Moacir Rabin, eu acho que ele está querendo. Deixa eu ver o que é que o Moacir precisa, gente. Deixa eu ver aqui o Moacir. Eu encerro, tá bom? Moacir, vamos ver aqui. Eu estou clicando, Moacir. Deixa eu ver se o Moacir entra aqui para a gente bater um papo. O Moacir, acabei de chamar você, emitir um convite, estou convidando. Vamos ver se o Moacir entra para a gente encerrar oficialmente nossa live. Às vezes tem uns bugs no Instagram, né? Isso? E às vezes acontece quarta-feira à noite. Sim, boa noite. Moacir, está me vendo e me ouvindo? Congelou a tela do Moacir, gente. Moacir, congelou. Não tem problema. Eu gostaria de, mais uma vez, Visionários. É o nome da nossa comunidade, tá bom? Bem, se eu receber esse nome.
foi a minha querida e amada esposa Érica que sugeriu esse nome. Então, o nome da nossa comunidade se chama Visionários. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Próxima quarta-feira, próxima segunda-feira de manhã às 5 horas, e na próxima, 5 horas da manhã, tá? E na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós voltaremos a conversar sobre olho seco, Júlio Turquesa. Meio de prevenção, conscientização e combate contra o olho seco. Pessoal, beijo para vocês, obrigado pela presença de vocês e a gente vai se falando, tá bom? Tamo junto, faça um excelente resto de noite e um excelente resto de semana. E eu acredito que quarta-feira eu vou surpreender vocês com mais um conteúdo muito interessante lá no nosso canal no YouTube, iCast. Se você entrou, Maci? Entrou e saiu, mas congelou. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Um abraço, faça uma excelente noite. Tchau, tchau. Pronto. Foi um prazer, viu, pessoal, estar com vocês. Muito obrigado pela audiência e pela presença de vocês. Não esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais e compartilhar esse conteúdo de qualidade, tá bom? Beijo para vocês.